Quando eu leio esse salmo, eu vejo a expressão nítida da paternidade de Deus. É nítido perceber Deus como Pai dentro deste texto. Eu consigo perceber que você tem um Pai, que eu tenho um Pai. E esse Pai é quem edifica a casa. Se você sentir vontade de dar glória a Deus, Ele que constrói a casa, Ele que faz a solidez da casa, Ele faz com que ela seja edificada. Eu percebo que Ele faz a casa e Ele também guarda a cidade. É Ele que protege as pessoas que moram nesta cidade. Cada casa, cada viela, cada quarteirão, todos eles são unidos e protegidos por Deus Pai. Cada casa construída é entregue para um filho seu. E todos eles, unidos, formam uma cidade do Pai. Eu consigo perceber neste texto que você tem um Pai e você não deve desprezar o seu amor, porque é Ele que edifica. Não adianta você querer edificar. Você pode querer tentar edificar, mas sem o Pai, em vão será o teu trabalho. Em vão será você levantar cedo, você trabalhar angustiosamente. Não dará em nada se o Senhor não edificar a tua casa. Em vão será a tua preocupação, em vão será todo o teu cuidado se o Senhor não guardar a tua cidade. Por quê? Porque Ele é teu Pai. Não despreze o seu amor. Eu consigo perceber no texto que Deus é Pai, Ele é o teu Pai, e Ele trabalha para todos os seus filhos. Trabalha dia e noite pelos seus filhos, e os seus filhos reconhecem que Ele é o Pai. Enquanto todos trabalham para os seus filhos, Ele dá enquanto dorme. Ele tem o cuidado de estar à noite te abençoando. Quando você dormir, amanhã de manhã a bênção vai chegar para você, porque o teu Pai foi lá de noite, colocou a mão sobre a sua cabeça e disse: bênção, meu filho, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Amanhã, quando o dia raiar, será um novo dia, e a minha bênção já estará sobre você. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de meu pai indo de noite. Ele ia sobre a minha cabeça, colocava a mão sobre a minha cabeça e orava por mim e me abençoava. Ele pensava que eu estava dormindo, mas eu estava acordado, e todas as noites ele tinha o trabalho de ir lá de noite e colocar a mão sobre a minha cabeça e dizer: Deus te abençoe, meu filho. Meu pai já é morto, mas eu tenho certeza que todas as noites, quando eu deito, o Espírito Santo de Deus, Jesus nosso Senhor e Deus Pai entram naquele quarto, e o Pai põe a mão sobre a minha cabeça e diz: eu te abençoo, meu filho. Cuidado de Pai. Quando eu leio
esse texto, eu lembro do texto de Lucas, quando Jesus vê Jerusalém de longe. Ele já estava chegando em Jerusalém para o seu Calvário. 3 anos ele já tinha passado, 3 anos de pregação, 3 anos de ministério. Então ele vai chegando, sobe ao monte e vê Jerusalém de longe, e ele começa a chorar, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te enviei. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como galinhas que ajuntam a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Ao choro, ele faz esse lamento sobre Jerusalém. Naquela hora, eu não consigo ver Jesus falando isso. Eu vejo o Pai falando pela boca de Jesus. Eu vejo nitidamente o Pai chorando sobre Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu fui te procurar, Jerusalém? Quantas vezes eu te mandei meus profetas? Quantas vezes eu te mandei os meus missionários? Quantas vezes eu enviei pessoas? Porque eu queria te ajudar, eu queria te guardar, como uma galinha guarda os seus filhos. Eu queria te proteger, mas tu não me quiseste. Quantas vezes, João, quantas vezes Maria, Pedro, André, eu mandei pessoas atrás de você? Quantas vezes eu te convidei para vir à minha casa? Quantas vezes eu mandei louvores para você escutar? Quantas vezes eu te livrei do acidente? Você estava bêbado, ia te matar, mas eu te protegi. Você estava no pecado, você estava totalmente destruído, mas eu te amei e te protegi. Não despreze o amor de Deus, não despreze o amor do teu Pai, que já fez muita coisa por você. Deus é Pai. Quando eu estava lendo muitas coisas, eu encontrei um comentário de uma policial chamada Heloísa Costa. Fiz questão de colocar o nome dela aqui. Ela diz assim: sou policial há 19 anos e tive essa curiosidade de perguntar aos presos como eram a família deles. Para minha surpresa, quase 100% responderam que não tinham família, sem pai ou mãe, sem base de amor, de carinho ou conhecimento de Deus. Eu me identifiquei com esta mulher porque todos os dias eu pego em meu consultório, lá no meu trabalho, situações exatamente parecidas. Famílias destruídas sem pai ou sem mãe. Para sua curiosidade, a ausência de um pai ou uma mãe aumentam 70% a chance do uso de drogas. Por isso, dê valor ao seu pai. Não despreze o amor de um pai. Por muito tempo as pessoas do Antigo Testamento leram a Bíblia, mas ficou-lhe oculto que Deus era Pai. Nunca foi revelado para os israelitas que Deus era o Pai, apesar de que os textos eram cheios de Deus falando de Israel como filhos, mas eles não entenderam. Foi preciso Jesus Cristo vir aqui, e depois de uma conversa com uma mulher samaritana, pela primeira vez nós ouvimos falar de Deus como Pai. Ele se revelou para aquela mulher e disse: mulher, eu sou o Messias, eu falo contigo, e eu venho da parte do Pai, do meu Pai, e o meu Pai me enviou para procurar os adoradores que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Pela primeira vez tivemos a concepção de que Deus é um Pai.
Os israelitas viam Deus como Senhor, como Rei, como Todo-Poderoso. Eles tinham medo de Deus, mas nunca perceberam Deus como Pai. Foi Jesus Cristo, nosso Senhor, que revelou a Deus como Pai. Deus é Pai, mas todos nós somos seus filhos? É uma pergunta, e a Bíblia responde não. Ela diz que nem todos nós somos filhos de Deus. Ela diz que Deus deseja com que todos possam ser filhos de Deus. Deus queria e quer que todos nós sejamos seus filhos, mas nem todos são filhos de Deus. E como é necessário ser filho de Deus, para isso é preciso nascer de novo. Para você poder ser filho de Deus, é preciso nascer de novo. E isso foi revelado pelo primeiro Filho de Deus, o Filho unigênito do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior loucura de Deus foi ter posto o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por você e por mim, para morrer em nosso lugar. O seu Filho foi o sacrifício vivo para que você pudesse um dia se tornar filho de Deus. Como diz a palavra, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus, lhe transformar literalmente em filho de Deus. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele percebe que a morte está chegando e a dor é muito grande, e ele olha para o Pai e não o vê. Ele disse: Pai, por que tu me desamparaste? Ele não percebeu que o Pai estava lá. Na realidade, o Pai só não pôde estar lá porque o pecado da humanidade toda estava sobre Jesus. E se o Pai se manifestasse perante o Filho, a glória de Deus iria estourar completamente o corpo de Jesus. E por isso o Pai teve que se afastar, e naquela hora ficou só Jesus. Eu imagino que o Pai deve ter se distanciado e deve ter sofrido, chorado sozinho. Deve ter chorado. O meu filho está ali, o meu filho está sangrando, o meu filho está sofrendo. E quando ele ouve a voz de Jesus dizendo: Pai, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está, meu Pai? Eu imagino Deus angustiado, com o coração lacerado. Essa foi a maior loucura de Deus: entregar o seu filho para morrer por mim e por você. Mas ele fez. Então não despreze o amor do Pai. Se torne um filho de Deus. Entregue a sua vida a Deus. Esse será o maior presente que você pode dar ao seu Pai. A maior herança que um filho pode dar a Deus é o seu coração. Deus também tem uma herança.
E você também tem direito. Todo pai deve deixar uma herança para o seu filho. Se Deus é pai, então Ele tem uma herança para você. Uma herança da parte de Deus que começa agora e vai até a eternidade. Uma parte dessa herança é agora e até a eternidade. Agora começa e vai até a eternidade. Você tem direito à paz. A sua vida é só guerra. A sua vida é só destruição. Mas você tem o direito de receber a paz de Deus. A sua vida está cheia de problemas, cheia de doença, mas você tem o direito de receber a cura de Deus. Você pode saber e perceber que você é infeliz, que a sua vida não tem sentido, mas você tem direito à felicidade. Você tem direito a um pai, mesmo que você talvez não tenha conhecido seu pai. Você tem um pai e você tem direito à salvação aqui e agora pelo sangue de Jesus. Essa é a sua herança. Conta um testemunho. E eu li esse testemunho de um homem chamado Agenor. Ele era um pai. E tinha um filho chamado Ricardo. Jovem, uma criança de aproximadamente uns 4, 5 anos. Carinhosamente ele chamava ele de Ricardinho. O pai era um homem simples, sem estudo. E devido à crise financeira, acabou se tornando desempregado. Quem é pai sabe que uma das coisas mais difíceis para um pai é ver o sofrimento do seu filho e não poder ajudar. A família então começou a passar a necessidade e o pai saiu por muitos e muitos dias atrás de emprego. Um desses dias deixou a mulher em casa, mais um outro filho, e pegou o Ricardinho e seguiu em direção a mais um dia, tentando conseguir um emprego para alimentar a sua família. Já era mais de meio-dia e eles não tinham conseguido nada. A escolaridade de Agenor dificultava muito a situação, até que o seu filho Ricardo disse: pai, eu estou com fome. Agenor disse: meu filho, eu ainda não consegui nada, você já percebeu? Eu não tenho dinheiro para comprar nada, eu não tenho como saciar a sua fome. Mas aí Ricardinho disse: pai, mas eu estou com fome. Então Agenor resolveu ir e com muita humildade entrou em uma padaria. Ao chegar lá, ele encontrou o dono da padaria, o seu Amaro. Ele disse assim: senhor, encarecidamente eu quero lhe dizer, eu sou um homem que tenho procurado emprego por muitos dias e não tenho alcançado. Minha família está passando necessidade e eu lhe imploro, por amor a Deus, pela misericórdia, que o Senhor dê um prato, um pouco de comida, um pedaço de pão para este menino. Em troca, eu trabalho aqui, eu limpo o chão, faço qualquer coisa, só para o Senhor dar um prato de comida para o meu filho. E aí o seu Amaro olhou para aquela situação, pediu para os dois sentarem em uma mesa e disse assim: põe nessa mesa para dar de comer para este homem e para esta criança. Os dois se sentaram. Ricardinho logo pegou a comida e começou a comer rápido. E o pai não conseguiu comer, começou a chorar, porque ele lembrava que lá na casa ainda tinha a mulher e outro filho que estavam passando fome. Aí o soldado veio do lado dele, olhou ele chorando e disse: ô Maria, a tua comida deve estar muito ruim, porque esse homem está chorando para comer esta comida.
Ele olhou, enxugou a lágrima e disse: não, Senhor, eu nunca comi uma comida tão deliciosa na minha vida. É que fico lembrando de minha mulher e de meu outro filho, que não podem comer aqui. Pode comer, coma, São Genô, coma em paz, depois conversamos. Depois de terminar a comida, ele disse assim: amanhã o senhor retorna aqui, eu vou lhe dar um emprego como servente na minha padaria. Pode vir, eu vou cuidar, você vai poder ser empregada. Prepare um pouco mais de mantimentos aí, Maria. Dá uma cesta básica para ele poder levar até a sua mulher, para eles poderem se alimentar hoje. Pois aquele homem entrou cheio de fome, cheio de tristeza e de humilhação naquele lugar, e saiu de lá alimentado, com comida e esperança no coração de que amanhã será um novo dia. Ele levou a cesta básica para a sua mulher. Foi um dia maravilhoso quando ele chegou lá. No outro dia de manhã ele se arrumou, ele preparou-se, tomou banho. Então ele voltou para trabalhar logo cedo. E olha que o seu amado não se enganou. Durante muitos meses, aquele homem foi um funcionário exemplar. Chegava cedo, trabalhava, nunca reclamava, atendia bem as pessoas, limpava com maestria. Se tornou amigo do patrão. Até que o seu amado disse: olha, Agenor, eu descobri que tem uma escola que vai abrir um curso de jovens e adultos. Eu quero te ajudar a estudar. Eu quero que você possa estudar nos horários que eu vou te liberar um pouco mais cedo. E assim foi feito. Então Agenor começou a estudar no período contraturno do seu trabalho. E logo ele começou a crescer. Cerca de 15 anos se passou. E o doutor Agenor recebeu um diploma de advogado. O servente se tornou advogado. E ele pegava causas de pessoas que não podiam pagar e pessoas que podiam pagar. E assim, as pessoas que pagavam ajudavam aquelas que não pagavam. O amor daquele homem cresceu tanto que ele fez uma ONG chamada A Casa do Caminho. E quem toma conta da ONG é Ricardinho, seu filho, que se tornou nutricionista e continuou a obra do pai. Na fachada da Casa do Caminho diz uma frase: um dia tive fome e me deste de comer. Assim é Deus. Deus pega um homem miserável, um homem com fome, um homem destruído, humilhado. Põe ele sentado na mesa, enxuga suas lágrimas, põe um prato de comida para ele comer, dá esperança para ele e para a sua família, põe ele para estudar, transforma a história dele, só para mostrar o grande amor que Deus tem pelos seus. O meu maior desejo hoje é que você saiba que Deus está disposto a mudar a sua vida e de transformar você em um filho. Você entrou hoje aqui nessa padaria, talvez para pedir pão, e o meu desejo é que você saia daqui alimentado e com esperança no coração. Você pode ter chegado desesperado, mas o meu desejo é que você saia daqui alimentado e cheio de esperança. Por quê? Porque eu tenho uma última palavra para você. E foi a palavra mais importante que Deus me deu quando estava preparando essa pregação há mais de 2 meses atrás. É esta aqui: imutável. Deus é imutável.
vou repetir para você porque esta palavra impactou o meu coração quando eu estava sendo ministrado por Deus. Ele disse: eu sou imutável. Imutável, que não é mutável, permanente, inalterável, fixo, constante. Ao longo do tempo, as pessoas já mudaram, o mundo já mudou, a sociedade já mudou, você já mudou. Principalmente depois do século XX, muitas pessoas acharam que Deus estava aposentado, que a figura de Deus estava falida. Até um matemático irlandês chamado William Hamilton propôs a teologia da morte de Deus. Ele decretou que Deus estava morto, que a ciência e a evolução do pensamento humano iria matar Deus. Todos os grandes sábios da época afirmaram que Deus estava morto e mudaram a figura de Deus a simplesmente o ostracismo. Mas eu acho que você não lembrava que um dia existiu William Hamilton, não é mesmo? Mas Deus não foi esquecido, Ele está aqui. Ele não morreu, Ele é imutável, imutável. Não importam as circunstâncias, não importa o que você faz, não importa o que você pensa, Deus continua sendo Deus. Deus não muda. No Salmo 14, verso 1 diz que o insensato diz: não há Deus. Mas Deus não muda. Você mudou, sim. Você deixou as coisas de Deus, você se afastou das coisas de Deus, mas Deus Pai é imutável, e o seu amor por você continua o mesmo. Do mesmo jeito, quando você nasceu, que Ele traçou e escreveu os seus projetos para você, ainda continua. Ele ainda crê, porque Ele é imutável. Não importa o que você falou, não importa o que você fez, Deus é imutável. Não importa o que disseram para você, não importa os caminhos que a sua vida seguiu, Deus é imutável. Não importa as feridas que você tenha, não importa o tanto de sujeira que você se meteu, não importa, Deus é imutável. E o amor dele continua te chamando nesta noite. Não saia daqui com fome. Apaga a luz, por favor. Não saia daqui com fome. Você entrou aqui nesta padaria para pedir alimento. Saia daqui alimentado com esperança. O seu Pai lhe espera. Você é exatamente a flecha que está faltando na sua aljava. Assim como os filhos são uma bênção, assim você também é, porque você é uma flecha de Deus para atingir lugares distantes, para levar o amor de Deus a tantos lugares, para conseguir destruir o inimigo, para fazer de você um vitorioso.
Deus está com você. Como um guerreiro tem suas flechas, Deus tem você em suas mãos. Basta você hoje se render ao Senhor. Se Deus tocou em seu coração essa noite, entregue sua vida ao Senhor. Seja flecha na mão de Deus. Receba Deus como teu Pai. Ele fará você nascer de novo. Transformará a sua vida em um vaso de honra ao Senhor. É o que eu tinha para falar para você nessa